bem, pessoal? Nós estamos aqui para o décimo programa Ciência e Vida. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito significativo para todos, que é segurança nas escolas, e nós temos a grata satisfação de contar aqui com o Tenente Coronel João Batista Hofmeister, né, que é conhecido de vocês já, do Cidade em Debate, e tem o Capitão Ederson, do primeira Companhia de Montenegro. Qualquer coisa vocês me corrigem, tá? E tem o soldado Lucas Dias aí, que fazem parte do efetivo, vamos dizer assim, da brigada em Montenegro. O nosso programa hoje vai versar, são dois programas, o de agora e o seguinte, vai versar na questão de segurança. Então vamos começar por uma visão externa, fatores externos que afetam a ida e vinda, ou mesmo a geração de gangues, coisa parece que pode influenciar, e no segundo programa nós vamos trabalhar bem a questão das escolas, a parte interna. E eu fiz um levantamento aqui, peguei dados da Criminalidade de Montenegro, com base nos dados da Secretaria da Segurança, né? E aqui aparece assim, até posso dar para vocês, isso aqui para vocês enxergar. Aqui aparece assim, a Criminalidade de Montenegro tem homicídio doloso, vítimas de homicídio dolosos, latrocínio, furto, abigeato, furto de veículos, roubos de veículos, estelionato, delitos relacionados a armas e munições, posse de entorpecentes, tráfico de entorpecentes, vítimas de latrocínio, vítimas de lesão corporal seguida de morte, vítimas de crimes violentos, letais, intencionais. Então, assim, E aí Montenegro ela está entre as cidades de bom desempenho, uma das mais seguras do uma das mais seguras do Rio Grande do Sul. E aqui apareceu assim, ó, furto com 40%, 420, não é um número, vamos dizer, 1040, nós temos uma ideia assim, só para ter uma ideia, de mês, dá 60, 50 furtos de mês, que são registrados, né? Então, 40% é furto, nós temos estelionato, que é 305 quantidades no ano até agora, de 26 a 30 por mês, 29%, e depois tem posse de entorpecentes 12%. Então, assim, a minha primeira pergunta, né, eu vou remeter ao Capitão Ederson, o que desses fatores, ou outros que não estão aqui, tem diretamente ligação com a criminalidade ou a segurança nas escolas? Sim, esses aqui são os crimes violentos intencionais, né, então que tem uma atenção maior tanto pelo Estado quanto pela Brigada Militar, né? Então, os crimes violentos intencionais, eles têm um destaque maior e tem uma cobrança, vamos dizer assim, tanto do comando quanto de todas as instituições, todos os órgãos. Então, hoje nós temos uma relação integrada com os órgãos de segurança para o combate aos CVLIs, né? Tá, e o que vem a ser isso? Me dá um exemplo do crime violento, assim, como é que ele afeta uma escola? Do ponto de vista externo. É o contexto que ele está inserido, né? Então toda a comunidade, uma criança, um adolescente, as pessoas que circulam no município, eles fazem parte desse segmento. E toda essa estrutura, ela é corroborada dentro das escolas. Então essa visualização dessa criminalidade, que é o caso que Montenegro tem um índice extremamente baixo comparado com relação a todo o estado, né? Mas ela interfere pelo fato que os alunos que frequentam as escolas ali, adolescentes, crianças, enfim, né, os próprios pais, estão inseridos nesse contexto da comunidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Um crime violento, mesmo que ele tenha uma 0,67%, mas ele tem um efeito de comunicação. As notícias, tudo que todo mundo comenta e ele gera isso aí. Tu pode dar um exemplo, até para a gente poder conversar com alguma coisa mais concreta que aconteceu recentemente? São homicídios, né? Homicídios que ocorrem, né, agora no município de Montenegro. Esse mês teve um fato, né, no início do mês, que foi um homicídio, que então quando ele é divulgado na mídia... Tu pode dar alguns detalhes para a gente poder saber o que é, porque tu fala homicídio, eu não consigo homicídio entender. Não, eu sei, mas assim, de quem, quando foi, sobre o que, não que eu quero derramar sangue aqui, pelo contrário, mas é só para poder até o coronel contextualizar. Sim, homicídio é quando o indivíduo ele vem a morrer, a atentar contra a vida de outro. Tá. Então, conforme dispõe lá no próprio artigo 121 do Código Penal, né,
Então, no município de Montenegro, então no início do mês aqui a gente teve apenas um aí. E como foi? Qual foi isso? Como é que foi o ocorrido? Teve relação com organizações criminosas, né? Então ele tem relação com o tráfico de drogas, que faz com que a própria comunidade se sinta um pouco acuada com essa situação, né? Do próprio tráfico de drogas. Então esse contexto ele interfere também naquela sensação, né? Mas eu volto a dizer, Montenegro é uma das cidades mais Vale do Caí, né? O Vale do Caí é o Vale da Felicidade, né? Tá, mas deixa eu só fazer agora, passar a bola pro Tenente Coronel Hofmeister. Vou chamar pelo título já, porque daí fica... Assim, ó, quando eu li esse material, eu vi assim, poxa, o que o furto tem a ver com escola? Será que o furto impacta na escola, né? O estelionato, achei também, posse entorpecente, sim, droga e tal. Mas eu não tinha pensado que esse aqui fosse significativo do ponto de vista de gerar esse impacto. Como é que tu vê isso? E agora, fazendo a ligação com essa organizações criminosas, como é que tu vê isso afetando a segurança das escolas? Bom, Aristeu, agradecer primeiro o convite da presença aqui e cumprimentar o Capitão Edson, soldado Lucas Dias, da nossa gloriosa Brigada Militar, né, que estão hoje na ativa. Eu prefiro assim dar uma questão mais antiga, assim, dar uma filosofada mais técnica com relação... Mas vai ter que ser prático, cara. Eu vou te Mas eu vou fazer essa... mas eu quero... Não, mas a gente precisa pensar isso, né? Porque assim, Aristeu, a escola, ela tem que ser vista, quando a gente vai fazer algum tipo de inserção, vai fazer algum tipo de atividade, ela tem que ser vista como um templo, né? Por quê? Porque é um local sagrado, né? Assim, sagrado como é uma igreja, qualquer espaço onde se faz algum tipo de culto, ele precisa ter essa visão de um local sagrado. Por quê? Lá, assim como na igreja, as pessoas que estão lá, a gente é sabido, o trabalho com N dificuldades é um sacerdócio, praticamente. Assim como a brigada, como a polícia, são instituições de Estado que lidam com muitas dificuldades e exercem um sacerdócio. Eu vou te cobrar rapidez, para que a gente não... Bueno, e trabalho com o quê? Com o que é de mais importante, que são com vidas, e com crianças, com jovens. Vendo esse cenário, não podia ser diferente, e a escola também é afetada por esses teus números que tu coloca aqui, né? E aí, de que forma que as instituições policiais, a escola, e até... faço um registro que nós poderíamos ter alguém de alguma escola aqui, se vocês forem convidados. Não, eu preferi fazer só isso, tá. Porque assim, é importante que eles tenham esse depoimento do que afeta ele efetivamente deles, para que a gente possa ter um feedback. Mas assim, eles também são afetados, né? Claro. Eles são afetados, não existe como. Porque aquele aluno que chega na escola, né, ele mora num local onde... Numa comunidade que tem tráfico de drogas, tem furto, tem descaminho, tem uma série de outras coisas, né? Então ele é afetado. Ele está vendo, né? Ele está vendo isso aí. Tá? Mas assim, especificamente com relação à segurança das escolas, tá? Mesmo que seja um templo, hoje os templos estão lacrados, fechados, né? A escola também tem que ter uma arquitetura diferente, pensar nisso, né? Tu que é da área, nessa área, precisa mudar a arquitetura das escolas, né? Que vão desde as questões... Isso não é neurose, não é, Edson? Não é neurose. Desde câmaras de vigilância a muros que tenham impossibilidade ou que dificultam o acesso, né? Outras questões, por exemplo, o acesso do público não pode ser o mesmo acesso dos alunos. Eles não podem ter a comunicação, né? Ou seja, alguém que vai buscar alguma informação na escola, público estranho ao cotidiano da escola, não pode estar próximo dos alunos, não pode ter as próximos alunos, né? Gostei, meu velho. Então essas coisas têm que ser modificadas. Hoje, as escolas que estão aí são escolas antigas, né? E pouquíssimas, talvez uma que outra,
se reaparelhou com essa estrutura física de proteção. Se atualizou, né? Se atualizou. Desde cadastro de acesso, né? Talvez uma ou duas. Posso? Pode frear. Pode frear. O que tu acha, soldado Lucas Dias, dessa questão assim? Agora nós estamos entrando nas ações, ou seja, todo mundo sabe que isso influi, mas assim, o que a escola pode fazer e o que a brigada pode fazer dentro desse contexto? Então, eu como instrutor do ProErd, eu estou diariamente dentro das escolas. A área externa, quem pode falar melhor é o Capitão Anderson. Porém, dentro das escolas, eu percebo que sim, todo e qualquer CVLI, crime violento ali, na área externa, fora, ele vai reverberar na criança, no adolescente. Ele vai refletir na maneira como ele se comporta. Então, todas as intervenções policiais feitas para combater o crime vão também refletir nos números lá dentro. Eu falo muito lá dentro sobre bullying, sobre violência escolar, e isso não pode estar distante, isso está muito próximo, né? E em relação ao que o coronel falou sobre a escola ser um local sagrado, concordo muito com o senhor, porém, as escolas aqui de Montenegro, coronel, elas estão se atualizando, e bem rápido. Algumas escolas até eu me surpreendo pela segurança que a gente, às vezes, nenhum policial militar pode entrar sem apertar um botão e não tem onde entrar, a maioria das escolas. Eu venho de uma realidade de outro município, e a realidade do município de Montenegro é muito boa, são índices europeus, como falamos aqui, mas assim, as escolas de Montenegro, qualidade acima da média. E tu pode me listar assim até, isso pode ser a gente pode depois gerar até um documento aqui, uma forma de orientação. Quais são as coisas que tu viste que são diferenciadas, né? Que, por exemplo, o coronel falou em muros sem acesso diferente dos públicos e tal. E que outras coisas tu viste que já estão assim, que estão naquela ponta que isso vai... Então, a estrutura física, como o senhor falou, é o diferenciado, né? Muros, cercas, iluminação, arborização no entorno das escolas. Câmeras de segurança. Câmeras de segurança estão sendo implementadas em quase todas as escolas, eu acredito que tenha. Se não tem todas, tem quase todas, né? Mas tudo isso influencia para a segurança, para o aluno se sentir bem, para os pais se sentirem seguros de mandar os seus filhos nas escolas, né? Isso vai refletir também lá fora, né? Na criminalidade. O aluno, ele vai para um local que é um local sagrado, se sente seguro, nós como Brigada Militar, nós estamos sempre presentes, esse ano mais ainda, nas escolas, mostrando para eles que eles estão em um local seguro, que eles estão em um local ali que é para ir aprender, que não é para ir ser vítima de bullying, por exemplo. Não é para ir ficar com medo porque tem uma cerca aberta que pode entrar qualquer cidadão ali e cometer um crime. Tu nota alguma diferença entre escolas públicas e escolas privadas nesse quesito de estrutura, de câmara de segurança e tal? Pois é. Infelizmente ainda tem pouca divergência, né? Em relação a investimentos das escolas privadas para as escolas públicas. Mesmo... A pública tem menos ou tem mais? Menos, com certeza, mas mesmo assim as escolas públicas estão se destacando positivamente. Ele já tem esse clique, o pessoal já começou a se... Mesmo assim. Provocação, capitão Anderson. Seria possível fazer um ranking das escolas, fazer uma avaliação, assim, com base no checklist que vocês possam construir. E eu fazer um checklist e depois apresentar para as escolas, ou para buscar isso aí, porque eu acho que todo número, ele não é perceptório, ele é um número que gera uma informação para tomada de decisão. Então, não vou dizer que aquela escola não está bem, porque senão vão achar que eu estou perseguindo, não. É apolítico, ou seja, é pelo bem. Sim. Então, se eu puder checar as escolas, com base nas sugestões que vocês trouxeram e outras inúmeras que tem aí, eu posso dizer assim, olha, a escola tal está em primeiro lugar em segurança, mas ainda está faltando um muro, está faltando não sei o que, está faltando não sei o que. A segunda nisso. Então, se a gente puder, o que tu acha? Pois bem, nós temos o soldado Lucas Dias, que ele está inserido ali na comunidade, então quando ele faz a apresentação de palestra, ele também é instrutor de ProErd, ele está diariamente, ele está sempre observando e sempre conversando com a direção, pois eles têm um canal direto com a direção e toda a visualização, todo ato que ele verifica que é falho,
ele já fala diretamente, né? Então nós também criamos ali, tem um passo a passo do que a gente pode destinar para as escolas, para que elas tenham um pouco mais de segurança, né? E essa segurança escolar também é pauta da Brigada Militar, né? Foi feita uma ordem de serviço lá do Subcomando Geral da Brigada, a ordem de serviço 0489, que fala sobre a segurança escolar, a proteção da criança e do adolescente nesse contexto. Tanto é que essa documentação que é produzida corrobora com a ordem de serviço que o soldado Lucas Dias ele faz a documentação para essa apresentação lá para os alunos, né, fazendo diariamente, né, seu ciclo de palestras, né. Agora vai ter uma formatura também do ProERD, né. Então essa Operação Agnus, que está correndo agora no mês inteiro de novembro, do dia 1º até o dia 29, que são ações voltadas para a segurança nas escolas. E também a gente pode elencar ali que nesse contexto de segurança nas escolas a gente começa lá na casa, lá quando os pais têm essa orientação. Eu vou te né? cortar um pouquinho. Nós estamos falando em ProERD, seria interessante o soldado Lucas Dias falar, porque talvez muita gente está nos assistindo o pessoal não sabe o que é, né? Vamos recuperar um pouquinho. Nós temos um especialista na área. Então, aproveitando, por favor, ali. Eu vou agradecer o espaço para poder divulgar, então. O ProERD, de maneira bem sucinta, breve, para quem não entende, quem nunca ouviu falar, o ProERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele trata-se de um policial militar inserido na sala de aula, onde durante quase 3 meses vai e ministra uma aula semanalmente. São 10 aulas ministradas, cada uma com a sua relevância, a sua importância, sendo, em primeiro momento, a criança já impactada com aquela figura policial militar em sala de aula, quebrando um estereótipo. Praticamente uma formação, um curso. Isso vai fardar. É um curso fardado, equipado, vai lá, e a gente fala sobre, primeira lição falando sobre responsabilidade. A segunda lição é uma das únicas que nós falamos realmente sobre drogas. Todas elas a gente aborda um pouquinho, mas a segunda é sobre 2 drogas, que eu acho que são a porta de entrada, que é a bebida alcoólica e o cigarro. Porque são drogas lícitas, são vendidas abertamente, então essas drogas são bem importantes de nós ressaltarmos. E recentemente temos falado bastante sobre o vape, o dispositivo eletrônico, o cigarro eletrônico. Né? Inclusive foi divulgado em um jornal aqui local. Terceira lição, nós falamos sobre riscos e consequências. Quarta lição, pressão dos colegas. Quinta lição, e eu acho que é uma das mais importantes no meu ponto de vista, falarmos sobre tensão. Como que eles devem se portar no momento de tensão, no momento em que eles estão com raiva, no momento em que eles estão apreensivos. Até mesmo nós, adultos, não sabemos às vezes como lidar. Então é muito importante ensinar eles a lidar com isso, porque eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas a maioria dos crimes ocorre no momento de raiva, no momento que não raciocina direito, então as pessoas muitas vezes se deixam ser levadas pelas emoções. E controlar as suas emoções é o que a gente ensina na 5ª aula. Posso concluir. A 6ª aula falamos sobre comunicação, como eles devem se comunicar. 7ª aula falamos sobre escuta ativa, como eles devem escutar os pais, que é importante. Escutar os professores, escutar os mais velhos, a experiência dos mais velhos. A 8ª aula entramos sobre bullying. E aí é um assunto bem pesado, é um assunto que infelizmente nós temos que tratar em sala de aula, porque infelizmente ainda acontece. E aí na 9ª e a 10ª aula é um encerramento, que a gente fala sobre rede de ajuda, mostramos para eles que eles não estão sozinhos nos problemas deles, que eles podem contar conosco, podem contar com toda a sociedade ali que está inserida, para quando eles tiverem que recorrer no momento de apoio, orientação, ajuda, conselhos, eles saibam a quem recorrer. O ProERD, então, eu digo que é um reforço do que os pais fazem em casa, do que os professores, os profissionais da educação fazem de maneira maravilhosamente, né, bem nas escolas, porque eu acompanho o serviço das escolas, o trabalho que as escolas têm feito. Então o ProERD é um reforço do que eles já aprendem de maneira
que aprendem ética, cidadania. O que tu acha disso? O ProErd é um brilhante Tu acha que ele dá resultado? Dá resultado. Tu É tem- efetivo. Tu tem números que dá resultado? Não digo que tem números, mas a gente recolhe dessas informações das pessoas que participam, que estão nesse programa, que vão as crianças, os pais, eu ouço deles essas informações. É muito bom, é muito bom. Os resultados são efetivos. E as crianças, os adolescentes, os alunos, se faz algum tipo de conversa com eles para ver como é que eles se sentem depois, o antes e o depois? Tem algum tipo de avaliação dessas aí? O senhor sabe que, além do ProErd, eu ainda faço policiamento ostensivo. Então, aos finais de semana, por muitas vezes, eu trabalho no policiamento ostensivo, 190. E quando nós entramos, eu gosto bastante de pegar, não tem diferença de escolas, mas eu gosto de pegar escolas em área de vulnerabilidade. Mas quando nós entramos, por exemplo, em uma vila, em um local conflagrado pelo crime, pelo tráfico de drogas, e que eu ministrei o ProErd, já é o 3º ano que eu estou ministrando o ProErd. Então eu ministrei o ProErd lá em 2022, para o 5º ano. Hoje eles já estão no 7º ano. Eu entro na vila e eles vêm, me dão um abraço, um carinho, já não tem mais aquele medo da farda, da polícia militar, aquele estereótipo de pessoas ruins. Não, nós somos amigos, estamos ali para ajudar. Então isso é muito bom se sentir que está dando resultado. É um resultado a longo prazo, sim, mas já vejo o resultado. Ano que vem já estou indo para o 4º ano de ProErd, então ano que vem eles já estarão no 8º ano, imagina. Eu temo, e não é temor ruim, eu temo que a gente vai ficar nesse assunto agora, nesse programa, porque assim tá super interessante. Eu sou uma pessoa que gosta de método, né? Então, assim, bom, eu tenho a planta de Montenegro, da cidade, toda a região, eu sei quais são as áreas de vulnerabilidade, eu consigo ter talvez vocês tenham isso, mas às vezes as pessoas da comunidade não sabem isso, né? Então, assim, imaginar que um repórter vai saber o que é isso, ele nunca vai perguntar, mas é nosso papel divulgar esses dados. Então, eu gosto muito de números, de informações. Então, se eu souber que a minha escola, que o meu filho vai estudar numa área de vulnerabilidade e tal, que eu possa também fazer um ProErd para os pais, talvez alguma coisa assim no sentido de educação, para prevenção. Aristeu, assim, ó, eu com relação a tu falar sobre método, assim, eu falo um pouco, vou me atrever, mesmo estando na reserva, a brigada ela não trabalha com questões de achismo, ela vai com técnica, com estatística, com informações. Eu sei, eu só gostaria que isso fosse aberto, se possível. Sim, é possível, mas assim, ó, eu vou voltar na questão da escola, assim, ó, a questão da segurança da escola, né? Essa proteção que se está criando, que se iniciou, que já tem, que seja institucional, que recursos que se tenha, projetos de readaptação nas escolas e recurso destinado para a proteção e segurança das escolas. Isso é fundamental, porque hoje tem o diretor da escola, a gestão da escola, pública, ou municipal ou estadual, ela recebe, não vou falar particular porque ela tem um olhar próprio, né? Mas as escolas públicas, elas recebem recursos tão insuficiente para a manutenção da escola. Custeio. Eventualmente, alguma coisa de recursos de investimento. Eventualmente. Quando, e sempre que muito enfatizado, ou seja, pede para colocar uma parede, para reformar uma sala de aula, para reformar isso, para arrumar aquilo. Tá? Se não é custeio, somente custeio. Tem razão. Tá? Então, esse olhar de proteção, esse olhar de segurança da estrutura física. Agora, essa questão que o Lucas falou, que é a questão do ProErd, além das ações que a escola desenvolve, são fundamentais. Mas aí, e mais, eu também penso que as escolas precisariam, é muito difícil, o pessoal não aceita esse tipo, é a questão de manualização. A gente sabe muito bem disso. A gente sempre pergunta, mas onde é que está escrito isso? Né? Onde é que está? Não, isso aqui é uma norma da escola. É uma NGA, uma norma geral de ação,
que tem que vir agora, o governo do estado vai dar, tem que vir com uniforme. Isso já é um quesito de segurança. Sim, Padronização. uniforme, padronização. Ao ingressar na escola, o aluno deverá passar o crachá, olhar para a câmera, identificar assim. Então tudo isso passa pelo controle. Pelo controle manualizado. E mais, além da questão da padronização, da manualização, tem que treinar. Posso te cortar? Claro. Tu é o gerente do programa. Capitão, assim, ó, o que eu percebo? Apesar de estar vivendo, não estava consciente dessas ações da Brigada, do ProERD e tal. Isso aí ele é um plano para sempre, ele é um plano que avalia só 10% das escolas, ele avalia 100%. Qual é a perspectiva que se tem disso aí? A gente tenta... 2 minutos, depois vou pedir para o Lucas assim, como é que a gente pode acessar o ProERD? Só para fechar. O programa de resistência às drogas, né, o ProERD, então ele tem abrangência aqui no município, o máximo que a gente pode, porque nós temos poucos militares que desempenham essa função. Né? O cobertor é curto. O cobertor é curto, então o que a gente consegue fazer com o Lucas aqui, que se dedica ao máximo, né? O máximo durante o ano inteiro. Nós podemos citar também que durante só esse ano, só a pessoa perguntou de dados ali, o soldado Lucas Dias aqui, só as turmas aqui do Lucas Dias aqui, ó, o tema, né, sobre palestras. Então, sobre bullying, se tu tiver os dados aí, pode citar ali que foram feitas quantas palestras só nesse ano, foi mais de 20, né? Foram 24 palestras no total. Além do ProERD, só sobre segurança nas escolas. Além do ProERD. Foram 24 palestras no total. O ProERD, na verdade, ele atinge as crianças do 5º ano, né? Que foram 691 crianças esse ano no ProERD, 5º ano. Só no ProERD esse ano deu quase 700 crianças formadas. Vai formar agora. Né? De todas as escolas. De todas as escolas. Do município. De quase todas. Não podemos dizer de todas porque eu não consegui, por falta de... É humanamente impossível, né? Então, palestras sobre violência escolar atingiu ali aproximadamente 1.500. Foram 1.475 crianças de 6º a 9º ano. Tá. E essa verba vem de quem? É da Brigada? Quem custeia isso aí? É o Estado a partir do orçamento da Brigada? Uma parte do orçamento da Brigada e um pouco que a própria comunidade auxilia. Então temos diversos parceiros aí que ajudam, que tem são imbuídos na missão de ensinamento das crianças. A criança é o nosso futuro, então insere... Deixa eu fazer uma provocação para ti, capitão, agora, Ederson. Assim, claro que é humanamente impossível só para o Lucas Dias cuidar de todas as escolas, de todo o município, de todos os níveis. Então, assim, mas eu acho que esse é um programa, pelo que eu senti agora, que tem essência. Eu acho que assim, uma coisa é pegar as pessoas de 5º ano, 10, mas deveria pegar alguma outra coisa no ensino mais adiante. 13, 14, 15 anos, que é a fase da adolescência, pré-adolescência. É o ciclo de palestras onde o... Não, mas um ProERD que possa pegar isso aqui também. É uma provocação, tá? Não. Só até porque assim, então tu até pode responder na outra, então, assim, porque assim tem que ter essa e aí 100%, cara, não dá para dizer que a comunidade, porque como é que eu posso não atender? E aí é recursos para isso. Tu falou de formação, que não é uma coisa tão fácil. O que tu me responde? Sim, aí nós temos é um contexto, né? É um contexto vou botar no plano de governo, cara. Entre pais, entre alunos, entre escola, direção, os policiais, o município, o próprio empresariado que o senhor falou no início ali, os empresários, eles auxiliam e ajudam muito, eles têm essa consciência de que também tem que passar o conhecimento, e começa tudo pelo conhecimento. Sem o conhecimento, aquela criança ela não consegue resistir às drogas se ela não tem o conhecimento. Ela fica vulnerável se não ensinar ela. E é o papel da brigada colocar um policial dentro das escolas para passar essas informações, para que a gente consiga ter uma cidade ainda mais segura. Porque nós temos uma cidade de Montenegro extremamente segura para se viver. O coronel já se instalou aqui, é daqui, né? Voltou para cá, né? Pelo fato de ser uma cidade, uma das mais seguras do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria agradecer o soldado Lucas Dias, o capitão Ederson, Tenente Coronel Hofmeister, por esse brilhante final de consciência, vamos dizer assim, no sentido de que a gente tem lugares bons, que Montenegro é um lugar bom, mas também que a gente tem que continuar trabalhando e expandindo essa ação.
Muito obrigado. Até a próxima.